Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Queridos, é um prazer estar na casa do Senhor, é um prazer estar com meus irmãos. Hoje a igreja, pela graça de Deus, está cheia. Nesse que, assim como foi falado, queridos, é a última quinta do ano, consequentemente, é a última doutrina do ano. E curiosamente, queridos, hoje eu estou tendo a oportunidade de ministrar essa última doutrina do ano, e também tive a oportunidade no ano passado de ministrar a última doutrina do ano. Então, eu sou bicampeão na última doutrina do ano. Amém? E para essa última doutrina, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema que é o contentamento. Gostaria de ministrar e ver com os meus irmãos sobre este assunto, contentamento. O que ele é, o que nós podemos receber com ele, as dádivas de Deus está sobre nós. E para pensar nisso e pregar sobre esse tema, eu gostaria que os seus irmãos abrissem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Conhecidíssima. Filipenses 4, 10. Amém, queridos? Antes de começar a leitura, eu queria pedir uma coisa de presente para os irmãos. Eu gostaria de pedir que os irmãos fizessem um esforço para não se levantarem, para não saírem, para não irem constantemente ao banheiro tomar água. Porque isso, queridos, atrapalha quem está aqui em cima, atrapalha quem está aí embaixo, atrapalha até você mesmo que sai. Então faça esse esforço, me dê de presente. São 8h05, até as 15 para as 9. Nada mais do que isso, eu prometo. 40 minutos. Claro, se você tiver apertado, irmão, não consigo. Vai lá, vai rapidinho, volte, para que você não perca aquilo que o Senhor quer falar com você. Amém, irmãos? Amém. Combinado? Glórias a Deus. Você abriu aí, Filipenses 4, a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos juntos, 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos, de tratar com os irmãos deste assunto, o contentamento, porque ter o contentamento, estar contente, assim como Paulo fala aqui, é algo que o cristão deve viver na prática na sua vida. Mas o contexto desta carta, assim como nós sabemos, ele é anticlimático de estar contente. Porque assim como nós sabemos, Paulo está preso, amém? Paulo está preso. Paulo está longe de sentir este contentamento. Mas a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Alegria. Por várias vezes Paulo fala sobre alegria. Por várias vezes Paulo instrui a igreja a ser alegre, a estar alegre, em toda e em qualquer situação.
Contentamento para nós, queridos, e a necessidade disso é porque, na prática, nós precisamos estarmos contentes com o nosso Deus. E contentes com aquilo que Deus faz. O significado de contentamento é estado de contente, é satisfação, é gosto, é alegria, é júbilo. O cristão tem, por natureza, um sentido de estar alegre, contente, jubilante. Não por causa das circunstâncias, não por causa daquilo que ele passa, mas por causa de quem está com ele, por causa de Deus que está em nossas vidas. O cristão é feliz, ele é alegre, porque ele sabe que ele não está só. Amém? Há um Deus em nossas vidas, há um Deus trabalhando para o nosso favor, há um Deus que está conosco todos os dias, e isso é motivo de alegria, porque este Deus está trabalhando no meio de nós, trabalhando na nossa vida, na nossa casa, trabalhando nos nossos problemas, sendo conosco nos momentos de aflição, sendo conosco nos momentos de luta. Esse é o nosso Deus. E a alegria do cristão está em saber que ele não está só nesses momentos. Amém? O dia de hoje eu queria trazer, porque durante todo o ano, nós somos instruídos a sempre seguir em frente. Amém? As palavras são: siga em frente, tenha força, se fortaleça no Senhor. E essa última mensagem não é diferente das outras, mas eu quero trazer um motivo de você ser grato a Deus e glorificar a Deus, porque você está aqui essa noite, então você passou por este ano. Se você está aqui essa noite, significa que o Senhor foi contigo, significa que o Senhor foi com a tua vida, com a tua casa, com os teus projetos, com os teus planos, significa que você atravessou o vale da sombra da morte. Significa que a força de Deus veio sobre ti, sobre a tua casa, fortalecendo e te guiando. E agora você está contente com a graça que Deus derramou sobre você. Amém? Mas eu gostaria de ver com os irmãos sobre aquilo que Paulo trata com os filipenses também. Aquilo que Paulo trabalha com o povo de Filipos. E como que ele vai tratar este contentamento, esta alegria, este júbilo que nós devemos ter com os cristãos, e aquilo que eles estavam passando. Primeiramente, eu gostaria de ver a alegria no cuidado que Paulo estava tendo. O verso 10, olha, vê comigo aí, por favor. Paulo inicia o verso 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo está alegre. Se alegrou por quê? Porque Paulo estava sendo cuidado pela igreja. É incrível, queridos, como nesses 4 versículos que nós lemos, Paulo vai condensar toda a mensagem, todo o conteúdo da carta. Tudo aquilo que ele falou durante toda a carta, ele condensa nesses 4 versos. Primeiramente, ele fala sobre a alegria do cuidado da igreja com ele. Paulo estava sendo cuidado. E Paulo demonstra o cuidado e a alegria, porque a igreja se preocupava com ele. Porque vamos ver, Paulo está preso, provavelmente passando por necessidades, dificuldades. Enquanto isso, queridos, alguns estão pregando o evangelho no meio dos filipenses por interesses. Nós vemos isso no capítulo 1, Paulo fala. Enquanto isso, falsos mestres estão tentando se entranhar no meio da igreja para tragar o povo, para confundir o povo, para roubar a semente que estava florescendo no meio da igreja, a semente que Paulo tinha plantado e que o Senhor estava dando crescimento. Também, não somente isso, conflitos entre irmãos da igreja estavam acontecendo, é o que ele fala no início do capítulo 4. Então, há problemas sobre problemas acontecendo em tudo isso. E Paulo está preso, sem poder resolver estes problemas, sem poder atuar nestes problemas. E como que Paulo encara tudo isso, queridos? Quando tudo parece desmoronar sobre a cabeça de Paulo, não é?
Parece que tudo que Paulo tinha sofrido, e ele sofreu muito, lutado, batalhado, tudo aquilo que pela igreja ele tinha passado, para que a igreja de Filipos crescesse e se desenvolvesse, parece que tudo estava desmoronando ali, não era? Parece que tudo estava indo para o ralo, escorrendo para o ralo. E quando que nós passamos isso? Quando os nossos esforços parecem ser em vão, quando todas as orações que nós fazemos, quando que todo esforço que nós fazemos parece que não surte efeito. Parece que os problemas, em vez de diminuir, fazem crescer. Quando a doença, em vez de ser sarada, parece que ela piora. Quando o problema financeiro, em vez de ser estancado, ele vai crescendo. Quando tudo parece que nada vai dar certo. A nossa alegria, assim como Paulo, está de que Deus está no meio deles. E que Deus está conosco. O nosso pensamento está de que Deus está cuidando de tudo, irmãos. De que, ainda que nós não tivemos esse controle, há um que está sobre todo o controle. E o controle está nas mãos de Deus. E é aí que nós devemos, como os cristãos, colocar a nossa fé em prática. Nós não somos religiosos aqui, no sentido de que tudo deve ser do nosso controle, porque a nossa fé é testada todos os dias, amém? Todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias a nossa fé é testada para darmos uma resposta, e a nossa resposta deve ser: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando dos meus problemas. Por isso não temerei, porque o Senhor está comigo. É isso que Davi fala no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo, irmão. O Senhor está cuidando da tua vida, cuidando da tua casa. O Senhor não está alheio aos teus problemas, não. O Senhor está com a mão dele estendida para abençoar a tua vida. Assim nós cremos e por isso nós estamos aqui essa noite, para adorar aquele que cuida de nós, para adorar aquele que vive e reina, adorar aquele que está no nosso meio. Queridos, nós não somos daqueles que cremos de que o Senhor nos colocou nessa terra e foi embora. Nós cremos que o Senhor está conosco, todos os dias, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando dos problemas, cuidando daquilo que nos aflige. Nós temos um Deus, e aquilo como nós vimos no Natal, é um Deus Emanuel, é o Deus conosco. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. E aí, queridos? Eu não preciso saber que você passa por dificuldades, porque você é humano, e todos nós passamos. Uns dias estão tudo bem, outros dias não está. Um dia a gente acorda tranquilo, e o problema vem no decorrer do dia. Outros dias nós passamos bem, glórias a Deus. Mas tanto no dia mau como no dia bom, a palavra diz que é o Senhor que faz. Todos os dias é o Senhor que faz. E Ele entrega para as nossas vidas. Ele entrega essa dádiva nas nossas mãos. Para que nós demos uma resposta para Ele. E essa resposta é através da nossa fé. Cremos nele. Cremos neste Deus. Cremos que não somos capazes sozinhos, Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Por isso nós entregamos a nossa força em Tuas mãos. Tudo que somos, tudo que temos, colocamos diante deste Deus, para que Ele cuide, e Ele cuida muito bem, amém? O Senhor está cuidando de nós, louvado seja Deus. Segunda coisa, queridos, o caminho até nós chegarmos nessa atitude que Paulo teve, porque é impressionante como Paulo lidou com isso, não é? É impressionante como Paulo recebe a notícia dos problemas. E ele diz: olha, eu me alegrei com isso. Paulo não é louco. Paulo não escuta uma notícia ruim e se alegra. Não é isso que ele está tentando dizer. Mas ele sabe quem está com ele. E neste caminho a essa resposta do contentamento, nós precisamos também percorrer esta caminhada.
esta estrada que nos foi proposta. Amém? Acompanha comigo o versículo 11. Vamos lá. O caminho até o contentamento. Versículo 11 diz assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repara comigo este verbo, aprendi. Eu, Paulo, aprendi a viver contente. Uma vida de contentamento, ou um estado melhor de contentamento, não vem da noite para o dia, queridos. Não vem de repente, e muito menos não vem sem muito esforço, sem muita dedicação. É preciso nos colocarmos nesta experiência, nos dedicarmos a isso, queridos. Nesses tempos de redes sociais, onde há muitos especialistas, não é? Em que todo mundo sabe de tudo sobre todos os assuntos. Nós devemos nos colocar da maneira que realmente somos. Nós precisamos ser dependentes de Deus e aprender com este Deus aquilo que Ele vem querendo nos ensinar todos os dias. Paulo fala, eu aprendi. Ora, claramente, se eu aprendi, eu não nasci assim, amém? É óbvio aqui. Não é da nossa natureza, queridos, sermos agradecidos. Por isso que é algo que deve ser dedicado a isso. Você quer viver uma vida de contentamento, se dedique a isso. Se dedique a colocar a gratidão em prática. O louvor ao Senhor em prática. Em todos os momentos, seja bons, sejam ruins. Decida colocar a sua vida de agradecimento por aquilo que Deus tem te dado, tem feito na tua vida. Ou por aquilo que Ele fez na tua vida. Colocar diante do Senhor e ver, eu sou grato a Deus, eu aprendi com Deus. Isso, queridos, é um exercício mental, físico e espiritual que devemos fazer. Amém? Todo o nosso ser. E eu acredito que aquilo que Paulo tem em mente aqui é chamado no Antigo Testamento como a Shema, que é a ordem dada lá em Deuteronômio 6. Por favor, abre comigo aí, Deuteronômio 6, verso 4 e 5. O irmão vai abrindo aí. Amém. A Shema significa ouvir, em hebraico. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4. Escute ou ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, vamos lá, de toda a tua alma e com toda a sua força. Isso aqui é validado também para o Novo Testamento, lá em Marcos 12, 30, em que o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, ou com toda a tua força. Para amar a Deus e agradar a Deus, devemos colocar todo o nosso ser à disposição a isso. Todo o nosso ser. Contentamento vem quando nós nos entregamos totalmente a Deus. Toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força dedicados somente a adorar a este Deus. Amém, queridos? Todo o nosso ser. E eu quero pedir mais uma vez que você abra agora a sua Bíblia no Salmo 103. E como que todo esse ensino, ele vai percorrer toda a palavra de Deus. Salmo 103. Abra comigo, por favor. Salmo 103, o versículo 1. Você abriu? O que é que diz o versículo 1 e o versículo 2? Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim,
bendiga o seu santo nome. 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Só até aqui. Versículo 1 diz, bendiga a minha alma ao Senhor, a minha alma. O salmista está instigando a sua alma a bendizer ao Senhor. É um processo de ensinamento que ele está tendo com ele mesmo. Ensinar a minha alma bendiga o nome do Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No dia mau, querido, fale para você mesmo, o Senhor está comigo. O Deus de Israel é o meu consolo. Eu não estou só. O Senhor está comigo. Pregue a palavra de Deus para você mesmo. Pois você é o mais necessitado da palavra de Deus. E você é o que mais está próximo de dar uma palavra para você mesmo. Bendize, ó minha alma, ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Você, eu, querido, todos nós, devemos tratar e começa este ano agora. Você não tem estado de acordo com isso. Comece agora a proclamar para você mesmo, bendiga o nome do Senhor, minha alma. Os meus pensamentos não devem estar nos problemas, nas dificuldades, mas naquilo que Deus tem feito e no todo o seu poder. Porque nós pregamos e dizemos que o Senhor é todo-poderoso, mas quando os problemas vêm, a nossa atitude deve ser essa: nós cremos no Deus todo-poderoso. Quando a doença vem, ela pode até nos desanimar, mas ela não pode nos tirar a fé. Nós devemos dizer, o meu Deus é o Deus de cura, é o Deus de todo o poder, é o Deus que está comigo, é o Deus que me salva, é o Deus que me fortalece. Este é o Deus que eu sirvo. Pregar a palavra para mim mesmo. Bendiga a minha alma ao Senhor. O versículo 2, no final, a parte B, diz assim, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Queridos, ser grato a Deus, quando tudo está bem, é muito bom. E é até mais fácil, amém? Nós precisamos mentir aqui. É fácil, é bom. Se eu recebo alguma coisa, se o Senhor me dá uma bênção, é bem fácil eu glorificar o nome do Senhor. Mas os dias ruins, esse processo se torna mais doloroso, se torna mais difícil de fazer. Então nós vamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus fez por nós. Porque se o Senhor, e eu estou passando por um momento de que o Senhor não está resolvendo ainda o meu problema, eu preciso colocar os meus olhos naquilo que o Senhor já fez. E é isso que ele vai fazer no versículo 3. Acompanha comigo o versículo 3. Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Se você não tem algo para glorificar o Senhor nessa noite, porque você está passando por dificuldade, você tem algo sim, queridos. O perdão de Deus já veio pela tua vida. Você já foi perdoado por Deus. Você já foi tratado por Deus. Você já foi purificado pela palavra de Deus. O Espírito Santo agora está na tua vida, cuidando, tratando, glorificando, santificando a tua vida. Isso é motivo para adorar e glorificar a este Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você não tem, nos dias ruins, nos dias de dificuldades, você tem algo para adorar o Senhor. Isso nunca pode ser tirado de você. Eu fui perdoado por Deus. Eu fui tratado com Deus. Então você vai se lembrar, trazer à memória isso. Porque, queridos, sem o contentamento, os nossos olhos eles vão se fixar naquilo que nós não temos. Os nossos olhos vão se fixar naquilo que nós precisamos ou achamos que precisamos e nós não temos.
e nós não vamos passar a olhar naquilo que o Senhor já nos deu e aquilo que nós temos. Nós não temos condição de sermos gratos assim. Então, os nossos olhos devem se fixar naquilo que nós já temos. Quem era você? Quem era eu? Longe de Deus, inimigo de Deus, inimigo da palavra de Cristo, condenados, alvos não da misericórdia, mas da ira de Deus. Mas pela graça do Senhor Jesus, a palavra diz que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Ele entregou o seu Filho Jesus. E agora nós somos guardados pelo esse Cristo, fomos chamados, purificados, tornados servos. Não somente isso, nós agora somos chamados filhos de Deus, pelo poder que há em Jesus Cristo, pela sua palavra, e este Deus nos purifica, este Deus nos guarda, este Deus nos santifica. Agora nós somos amigos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós somos salvos, nós seremos glorificados, nós estaremos para a eternidade com este Deus. Isso é o motivo para adorar a este Senhor, amém? Glórias a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia, aleluia! Oh, Deus, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, queridos. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. O Deus do mundo. Ele nos quer tristes, abatidos. O Deus deste mundo cruel, secular, nos quer distante da sua palavra, diante da sua lei, que é boa, santa, perfeita. Mas o Deus da palavra do Senhor, o Deus desta palavra, Ele nos quer juntos, Ele nos quer perto, Ele nos quer com comunhão com o outro, Ele não quer intriga no meio do seu povo, Ele quer guardar o seu povo, Ele quer purificar o seu povo, Ele quer santificar este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, volte lá para Filipenses. Nós vamos ler mais uma vez o 11 e o 12 agora. O 11 e o 12. Por favor. Verso 11 e verso 12. Contentamento em toda situação. Verso 11 e 12 diz assim, mais uma vez, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Todas as coisas, queridos. Nós chegamos a um versículo que traz o tema desta reflexão, o tema deste assunto, que é o contentamento, amém? Aqui no versículo 11, Paulo vai falar que ele aprendeu a viver contente. A palavra contente, ela deriva de uma palavra grega chamada autarques. É de onde se origina a nossa palavra autarquia. Os irmãos já ouviram, né? E era um termo utilizado pelos estoicos, que significava autossuficiência. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram um povo que tinha como filosofia acreditar que a virtude era suficiente para a vida. Trocando em miúdos, para a gente não se alongar muito. O conhecimento e o contentamento e a autossuficiência. Tudo o que eu preciso estar aqui comigo. Nota de rodapé. Se isso não é o tempo que nós vivemos, e que o mundo prega de que tudo que você precisa está dentro de você. A força está dentro de você. A vitória está dentro de você. O caminho para ficar milionário está dentro de você. Todas as vezes que eu vou no shopping, e que não é muito, pouquíssimo, eu sempre gosto de passar numa espécie de livraria que tem lá. Fica bem guardadinha lá no terceiro andar no shopping aqui. Eu gosto de ir sempre lá. Tem livros muito bons lá e baratos, o que é bom. E eu gosto de ficar olhando os nomes dos livros, né? Os títulos dos livros. E assim como qualquer outra livraria hoje, a maioria dos livros são
Conquiste a independência financeira através daquilo que tem dentro de você. Tudo que você vai ver, a resposta está dentro de você. Isso é a autossuficiência que era pregado sobre os estoicos. Paulo, ele vai tratar este assunto, não como a suficiência está nele, mas a suficiência está em Jesus. Aquilo que eu preciso não está em mim, diz Paulo. A minha suficiência não está em mim, não está naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho, naquilo que eu penso, mas está no Senhor Jesus, que me salvou e que me guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Contentamento é alegria, é satisfação, é confiança, é esperança. Então a pergunta é: onde está a tua confiança? Onde você deposita a tua confiança? Os romanos, nos tempos bíblicos, eles confiavam no seu poder. Isso era suficiente para eles. Os judeus não cumpriam a lei. Os gregos não adquiriam conhecimento. Mas os cristãos têm a sua suficiência em Cristo. E somente em Cristo. A nossa vida, a nossa dependência deve ser somente em Cristo. E nada mais. O erro dos Gálatas era colocar Cristo e mais alguma coisa. Não é? Mas o Paulo vai falar, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, porque Cristo está na nossa vida. Porque Cristo está conosco. Louvado seja Deus. Contentamento, apesar de tudo. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, de abundância como escassez. Tudo que Paulo passou não se compara com Cristo. Os bons e os ruins. Os bons, Paulo fala antes, um tempo antes na carta, da época que ele era o fariseu, da maior linhagem, da melhor tribo, do melhor ensinamento, e no mais alto escalão, no mais alto conhecimento. Mas Paulo fala que eu tenho isso como nada para conseguir achar a suficiência em Cristo. Temos isso como nada, temos isso como lixo, como esterco, diz a palavra. Porque eu encontrei agora Cristo e nada se compara a Cristo. Nada se compara. Nenhum status social, queridos, nenhuma posse terrena, nenhum conhecimento secular pode se comparar com adquirir a glória de conhecer Jesus. Nada se compara, nada se compara. Mas também as dificuldades não se comparam com o conhecer a Jesus. Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido açoitado, Paulo já tinha sido apedrejado neste momento. Paulo já tinha sofrido naufrágios, Paulo já tinha sido traído, Paulo tinha sido condenado muitas vezes, açoitado muitas vezes, passado por dificuldades, por fomes, por nudez, como ele fala em Romanos, mas nada disso se compara com a glória que há de ser revelada, ele fala. Nós temos uma glória que há de ser revelada a nós, não perca isso de mente. Se você é cristão aqui nessa noite, se a palavra de Deus está em você, se o Espírito Santo trabalha na sua vida, há uma promessa para você. Deus nos dará a coroa naquele grande dia e nada se comparar com aquilo que passamos aqui. Nada. Os problemas terrenos, nada hão de se comparar com aquilo que o Senhor irá se revelar a nós. Por isso, em tempos de crise, a nossa única esperança está em Jesus e em seu poder. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coincidentemente, queridos, a última mensagem, assim como eu falei, no ano passado, eu preguei no Salmo 46. Eu gostaria de ler com os irmãos. Salmo 46. Rapidamente. Amém? Ouça com fé, porque isso é para você.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará deste ante amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está conosco. Não é uma palavra à toa. Não é. Isso deve nos encher de fé. Nos encher de fé. Eu não estou nessa vida aqui de passagem para não fazer nada. Eu estou aqui para testemunhar a glória deste Deus. Você está aqui também com esta missão. O Senhor te chamou, o Senhor te separou para ser testemunha dEle. Para testemunhar isso aqui, o poder dEle e a graça dEle. Aquilo que Ele faz na tua vida, para fazer nas outras vidas. O Senhor está conosco. Aqui, o que o salmista está falando aqui, rapidamente, queridos. Ele está dizendo que aquilo que nós temos como segurança. Olha aqui. Ele fala sobre algo forte, sobre fortaleza. E aquilo que nós temos como segurança, como algo primordial para nós, como família, como trabalho, como provisão. Ainda que essas coisas se abalem, ainda que nós não tenhamos estas coisas, o Senhor está conosco e Ele é a nossa esperança. Portanto, ainda que nós não tenhamos estas coisas, ainda que nossa vida seja abalada, ainda que tudo que nós temos como segurança, o trabalho, a provisão, o sustento, ainda que nós não estivermos isso, nós temos Deus e o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a nossa atitude é o versículo 2. Não temerei. Não temerei. Não temerei. O Senhor está conosco. Aleluia. Eu gostaria de finalizar, porque eu fiz uma promessa aos irmãos, com 2 aplicações sobre contentamento. Volte aí no Filipenses para nós lermos o último versículo 13. Por favor. Filipenses 4, 13. Vamos ler desde o 11, queridos, por favor. Amém? Digo isto não por causa da pobreza. Vamos ler juntos? Porque aprendi. Aleluia! Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como escassez. O 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Glórias a Deus. Duas aplicações, queridos, e aí a gente encerra. Primeiro, confie. O Espírito de Deus está contigo. Confie. Você não está só. Você não está só aqui.
Você está com o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito de Deus trata com você todos os momentos. O Senhor está fazendo uma obra na sua vida. E Paulo vai falar que aquele que começou a boa obra, ele irá finalizar. Então, constantemente esse Espírito vem trabalhando com você, guiando a sua vida, guiando os seus pensamentos, dando direção rumo ao crescimento, ao aprofundamento na palavra de Deus, no conhecimento do Senhor Jesus, trabalhando na sua vida, te guiando, te dando livramentos. O Senhor está contigo, o Espírito de Deus está contigo, você não está só, confie. Confie. Então, se alegre com isso e tenha contentamento com o Senhor, no Senhor. Louvado seja Deus. Segunda coisa, a gente se encerra. Entregue o controle da tua vida nas mãos de Cristo. Entregue a tua vida e o controle nas mãos de Cristo. Quando você pensar em se perturbar o teu coração, entregue o controle da tua vida nas mãos de Cristo. Querido, a tua vida não está no controle dos homens, não está no controle dos governantes, não está na mão daqueles que acham que pode todas as coisas aqui nesta terra, não está na mão e nas ações daqueles que acham que podem tudo, não. A tua vida não está, queridos, na aleatoriedade das decisões humanas, a tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida não está no controle do Senado, não está no controle do parlamento, a tua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono, e Ele comanda a tua vida, e Ele comanda a igreja dEle, Ele comanda o povo dEle. Então se contente com a mão do Senhor na tua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus, queridos. Promessa é dívida, 8h45. Os irmãos foram muito fofos comigo, amém? Os irmãos foram bondosos e ouviram a palavra e não se levantaram, amém? Então, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, que todo louvor e exaltação seja dado a Deus, e nada ao pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Flávio, por favor.